Abra sua Bíblia em algum lugar que você achar bem legal. E depois me acompanhe. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 a 19. Eu vou pedir que a gente acalme os ânimos. Vou pedir que você abra seu coração, porque eu creio que nessa noite Deus quer liberar algo dentro de você. Eu creio que nessa noite Deus não quer apenas nos instruir através da palavra. Eu acredito que Ele quer nos provocar. Eu quero que você ore e concorde comigo, para um ambiente onde a gente tenha mais do que um discurso, mais do que uma palestra, onde a palavra chegue revelada aos nossos corações, onde ela provoque em nós um nível diferente de resposta para Deus. Você consegue crer comigo para isso? Espírito Santo, sem a sua ajuda, o Espírito da verdade, nós não vamos longe. E nós nessa noite precisamos mais do que um discurso, mais do que uma palestra. Nós cremos que estamos num ambiente profético, não apenas de instrução, mas de ativação, de provocação, de rompimento. E eu oro que tudo aquilo que o Senhor predeterminou no seu conselho, para esse tempo e para essa hora, se cumpra plenamente, em nome do Senhor Jesus. Que a tua palavra, como o Senhor disse por boca do profeta Isaías, cumpra o propósito pelo qual ela tem sido liberada. Nós oramos no nome do Senhor Jesus e nos antecipamos em te dar glória, honra, louvor, pela certeza daquilo que o Senhor fará, em nome do Senhor Jesus. Amém. 2 Reis, capítulo 13, portanto, a partir do versículo 14 até o 19. O texto sagrado diz o seguinte: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Pula comigo para o verso 25. Jeoás, filho de Joacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que esse havia tomado das mãos de Joacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Eu quero que você deixe esse texto aberto aí um pouquinho. Eu quero que a gente possa considerar junto algumas coisas. Eu sei que estamos começando a partir de um texto do Velho Testamento. E diferente do que alguns parecem acreditar hoje em dia, essas porções em nenhum momento foram descartadas. Nós também não estamos olhando apenas para um relato histórico, um episódio na cronologia de um povo, o povo de Deus, a nação de Israel. O que nós temos aqui é mais do que isso. Romanos 15:4 diz: tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. E tudo envolve esse episódio. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala de coisas que aconteciam a Israel, a uma nação. Mas a Bíblia diz que foram escritas para advertência nossa e que nos servem de exemplo. Então, com base nesse acontecimento, eu quero compartilhar algo importante. Nós temos aqui, obviamente, um episódio que merece uma certa atenção. Em primeiro lugar, o rei Jeoás, rei de Israel,
Desde Roboão, filho de Salomão, eles viviam a realidade do reino dividido. Então ele era rei do Império do Norte, ou da nação de Israel. As 10 tribos se uniram. Ele é o 12º governante desse povo desde a separação. E ele vai fazer uma visita a Eliseu, que a gente pode classificar meramente como uma visita social. Eliseu está enfermo. A Bíblia diz que era a enfermidade da qual ele haveria de morrer. As minhas contas, para Eliseu ter conseguido pregar no reinado de tantos reis, ele tem que chegar mais ou menos nessa altura do campeonato com no mínimo 80 anos de idade. Ele já está velho, ao quebrado, e o rei vai fazer uma visita de despedida. A gente sabe disso pela menção da gíria da época, de quando alguém estava para ir embora. Assim como Eliseu fala para Elias na hora dele ir embora: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O rei Jeoás usa exatamente a mesma conversa. Não sei exatamente o que ela significava, mas imaginando que ela aparece a primeira vez quando Eliseu vê uma carruagem de fogo passando, de alguma forma era uma maneira de dizer: parece-me que você será recolhido e vai se unir aos seus ancestrais. E outra hora, em outras palavras, você está indo, velho. É uma visita de despedida. Eliseu, apesar da sua limitação, se permite até quase o seu último suspiro ser um instrumento de bênção na vida de outros. E uma verdade que eu aprendo aqui: não importa se eu estou doente, não importa se eu tenho problemas, nada precisa me impedir de continuar abençoando os outros o tanto quanto eu puder. E Elias se permite ser usado no que eu quero chamar aqui de uma encenação profética, ou como a nossa geração gosta de falar, um ato profético. Eliseu manda o rei pegar o arco e flechas, o rei pega. Manda o rei abrir a janela que dá para o oriente, a provável direção onde o exército assírio inimigo estava acampado. E ele manda o rei atirar uma flecha. No momento que o rei atira, a palavra profética é liberada e diz: esta é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios. Isso não significa que aquela flecha se transformaria num míssil balístico de alta potência e cairia no arraial do inimigo, acabando com todo mundo. Provavelmente a flecha em si não foi muito longe, além do quintal da casa de Eliseu. Mas aquela encenação de disparar a flecha, debaixo de uma palavra profética, era uma declaração para o mundo espiritual. Era uma expressão de fé, de alguém que acredita: o Senhor está comigo, eu tenho palavra de Deus e eu posso encarar desafios maiores do que os normais, acreditando que haverá um Deus comigo e ao meu lado. O importante nisso tudo era a declaração por trás dela. Depois de fazer isso e lançar a flecha, eu entendo que em nenhum momento o rei deixou de compreender que aquilo se tratava de um ato profético. Eliseu agora vira para o rei e diz: agora flecha ao chão. Eu não acho que nesse momento o rei imaginou que aquilo deixou de ser um ato profético. Eu não acho que nesse momento o rei deduziu: deve ter qualquer outro motivo para isso, talvez um ciro escondido debaixo da areia. Ele entende que é uma continuação do ato. Tanto que ele atira uma, atira duas e atira três. O problema, diz o texto, é que na terceira ele parou. E a pergunta a ser feita é: por que parou? Parou por quê? A Bíblia diz que o profeta Eliseu se indignou muito. A minha versão atualizada traduziu isso como se indignou muito. Várias versões traduzem, na verdade, essa frase com aquilo que ela realmente significa no original: que o homem de Deus ficou irado com ele. Eliseu, em outras palavras, perdeu estribeira com o comportamento daquele homem. E agora ele olha para o rei e diz o seguinte: 5 ou 6 vezes você deveria ter ferido o chão. Em outras palavras, quem foi que te disse para parar na terceira flechada? Ele disse: se você tivesse continuado atirando e devia ter feito 5 ou 6, então você feriria o inimigo até o consumir. Mas agora, ao parar na terceira, você tomou uma decisão que limita o plano e o propósito de Deus. A partir de agora,
o destino está completamente alterado. E de acordo com o seu comportamento, você só vai ferir o inimigo 3 vezes. 3 vezes não era suficiente para aniquilar o inimigo. Pouco diria o ditado, para acabar com a raça do outro lado. Mas 3 vitórias na mente de um rei não custaria tanto dinheiro nem tanta mobilização. 3 vitórias militares consecutivas seriam o suficiente para deixar a Síria recolhida no canto dela durante um bom tempo. O problema é quando você estuda a história, aquilo já vem por gerações. O pai dele tinha perdido as cidades para o rei da Síria. Agora ele vai retomar, mas o inimigo não foi exterminado. Significa o quê? Depois de um tempo, o inimigo iria tomar de novo. Esse vai e vem acontecia há muito tempo. Israel avança, conquista um pouco, daqui a pouco o inimigo se fortalece, vem, conquista de volta. Daqui a pouco ele ganha forças, avança um pouco, depois o inimigo é que se fortalece e avança de volta. Eliseu está dizendo, a fatura podia ter sido liquidada hoje, na sua postura diante de Deus. O que me faz te fazer a seguinte pergunta: quem determina a quantidade de vitória e conquista que você vai viver? Porque muita gente acredita e parece viver como se tudo dependesse de Deus de forma unilateral. Eu quero te dizer, isso não é verdade. Eliseu disse, você decidiu ferir o chão 3 vezes? Aquilo na verdade era uma atitude de conformismo. Esse homem estava dizendo, 3, tá bom. Deus olha e diz, se tá bom para você, você só vai até aí, lindão. É aí que você para. Quem você acha que determina os seus níveis de avanço e de conquista na vida espiritual e ministerial? Ou será que você acredita que isso tudo é atribuição e responsabilidade de Deus e que você não precisa fazer absolutamente nada? Qual era a palavra profética liberada? A palavra profética é, ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Deus está dizendo, a previsão é de vitória plena, é para que você arrase o inimigo, é para que você acabe com tudo, é para que você seja completamente vitorioso. Mas porque flechou 3, Eliseu agora diz, agora vai ferir inimigo só 3. Mas a provisão não era maior? Sim. A promessa não era maior? Sim. O propósito não era maior? Sim. Mas quem foi que te disse que nós vamos viver o cumprimento da promessa e o propósito de Deus só porque Ele quis ou falou? Em Gênesis 18:19, Deus fala com Abraão da seguinte forma, eu o escolhi para que ordene a sua casa, os seus filhos depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, que pratique a justiça e o juízo. E o verso 19 termina dizendo assim, para que eu faça vir sobre Abraão aquilo que eu tenho prometido a seu respeito. Pastor, Abraão tinha ou não tinha promessa? Tinha. Mas Deus está dizendo, a responsabilidade de cumpri-las nunca foi minha, de forma isolada, Abraão. Eu escolhi você para fazer a sua parte, porque se você fizer a sua parte, eu vou fazer a minha. Mas se você não fizer a sua parte, você vai sabotar a minha. Dá para entender isso? Pastor, até agora o senhor só citou o texto do Velho Testamento, vamos para o Novo. 1 Timóteo 1,18. De acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, Paulo instrui o discípulo dele, combate firmado nelas o bom combate. Sabe o que ele está dizendo, Timóteo? Não adianta você ter palavra profética, não adianta Deus sinalizar o propósito dele, não adianta Deus te dar promessa se você não entender a sua responsabilidade de lutar por elas. Algo que a nossa geração precisa entender é que a necessidade de uma interação com o profético. Eu tenho visto desde criança palavras proféticas liberadas sobre o Brasil a respeito de avivamento. E se você me perguntar, pastor, se eu acredito nelas, acredito. Acredito de todo o meu coração. O problema é que tem uma geração sentada esperando as coisas acontecerem sozinhas, sem entender a sua responsabilidade de lutar por aquilo que Deus está sinalizando, seu lugar, aonde Ele deseja nos levar. Qual o motivo da indignação de Eliseu? Eliseu olha para esse cara e diz, como é que você se conformou com 3 vitórias? E porque Eliseu está indignado com o conformado? Porque Eliseu joga em outro time. Eliseu é do time dos inconformados. E eu quero pegar esse contraste
essas duas figuras de comportamento praticamente antagônico, para tentar te apresentar uma verdade bíblica importante. Nós acabamos de descobrir o poder do conformismo, de que alguém pode simplesmente parar em algo menor do que aquilo que Deus tem. A gente tem mania de pensar em extremos na nossa cabeça. Ou tem a pessoa que crê de um lado, ou tem a outra que não crê do outro lado. A gente parece acreditar que quem não crê em coisa nenhuma, mas que quem crê em tudo. Eu quero te dizer que tem gente que está jogando nem de um lado nem do outro. É gente que crê para algo bem menor do que o que Deus tem. Não é gente que descrê totalmente da vitória e do que Deus pode fazer. Esse cara diz, eu posso ser até 3, mas parou antes daquilo que Deus havia sinalizado. Então o poder do conformismo é que ele nos limita a um lugar inferior àquele que Deus planejou, sonhou e prometeu para nós. E qual é o poder do inconformismo? Ele pode nos levar a romper e entrar em lugares inimagináveis. Há um grito no meu coração desde a minha adolescência que faz eco com as palavras de Gideão. O anjo de Deus aparece para Gideão e diz, o Senhor é contigo, homem valente. Eu não sei como você lê a Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia tentando me colocar lá dentro do ambiente, tentando imaginar tudo que está acontecendo, tentando pensar naquilo do jeito que é, do jeito que está escrito. Porque tem uns crentes que imaginam o anjo aparecendo para Gideão falando com ele, quase como se fosse o vizinho do lado, estendendo a mão, dando bom dia. Irmão, não é assim quando o anjo aparece para você. A Bíblia fala de gente que se encheu de temor. A Bíblia fala de gente que as pernas tremeram. A Bíblia fala de gente que não conseguiu ficar de pé. Eu fico imaginando que por um lado abençoador deve ter o seu lado assustador, ter uma aparição de um anjo. Mas pensa comigo, a hora que o anjo aparece e fala com Gideão, o Senhor é contigo, Gideão retruca o anjo na hora. Eu não sei se eu tirei essa moral de retrucar o anjo assim na primeira, talvez numa segunda ou terceira, mas não na primeira. Quando o anjo olha para ele e diz, o Senhor é contigo, homem valente, eu acho que ele nem pensou, aquilo ó, pulou da boca. Ele olha para o anjo e disse, o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais. O que é isso? O grito de um inconformado. Se o Senhor é conosco, cadê a unção de milagres da geração de Moisés? Se o Senhor é conosco, cadê a unção de conquista da geração de Josué? Em outras palavras, ele está dizendo para o anjo, se o Senhor é conosco, eu quero ver o pau quebrar, eu quero ver a coisa acontecer, eu quero ver o mesmo sobrenatural que a gente ouviu do passado restituído na minha geração. Esse é o clamor desse homem. E a razão pela qual eu digo que é um eco no meu coração é porque desde a minha adolescência tem uma coisa que queima noite e dia dentro de mim. Eu quero ver uma geração que viva o sobrenatural. Eu quero ver uma geração comprometida com Deus, uma geração que reflita Jesus nessa terra, uma geração que entende o que é de fato crescer até se conformar com a imagem de Jesus, mas uma geração que enquanto caminha rumo à maturidade, manifesta a glória de Deus, vive o sobrenatural, do mesmo jeito que a gente lê na Bíblia. Agora a pergunta é, a ausência do sobrenatural, pelo menos de uma forma mais intensa, te incomoda ou não faz nem falta para você? O anseio pela glória de Deus te provoca? Ou se você tiver um culto que sentiu um arrepio, deu uma choradinha, sentiu uma alegria, tá bom para você? Porque o tipo de sentimento que você desenvolve a ter ou não ter as expressões da glória e do poder de Deus vão definir quão longe você vai, ou se você nunca vai sair do seu lugar. Eu não acredito que Deus pega Gideão no meio de uma geração por acaso. Eu acredito que esse inconformismo é o que atrai a atenção de Deus para ele. Tem gente que acha que Gideão era um inconformado que foi escolhido por Deus. Eu quero te dizer que é o contrário. Ele foi escolhido por Deus porque era um inconformado. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 9, a Bíblia diz, os olhos do Senhor passam por toda a terra. Essa linguagem está nos dizendo, Deus
está procurando pessoas. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando corações que se mostrem inteiros para com Ele, a fim de que Ele possa se mostrar forte para com eles. A pergunta é: Deus vai se mostrar forte para todo mundo? Não. Ele está procurando onde estão aqueles cujo coração será totalmente meu. Onde estão aqueles que realmente estão famintos por algo mais? Onde estão aqueles que realmente querem aquilo que eu posso expressar? E é quando Deus acha, como achou Gideão, que Ele diz: minha glória vai ser expressa através de você. Eu creio que é uma varredura dos olhos de Deus agora mesmo, se perguntando: onde estão os inconformados? Onde estão aqueles que podem sonhar com o cumprimento pleno das minhas promessas? Onde estão aqueles que conseguem acreditar por coisas maiores? Porque se eu e você não entendemos isso, é muito provável que a gente fique estacionado em algum lugar que nos mantenha muito aquém do que Deus quer. Agora, a razão da indignação de Eliseu é porque, como eu disse, Eliseu joga em outro time, o time dos inconformados. Se você tentar traçar um perfil do comportamento de Eliseu, desde o momento em que a história dele aparece, ele entra na Bíblia, até o fim, o que nós temos é um inconformado. O que nós temos é alguém que anseia por mais. Tenta imaginar como é que Eliseu entra no cenário bíblico. Ele aparece com a missão de substituir um dos maiores vultos do Velho Testamento, que é Elias. Começar o ministério do zero já é um desafio. Substituir o cara é um outro nível de desafio. Mas sabe o que é interessante? Momento nenhum você vê Eliseu titubear. Com Josué, que vai substituir Moisés, Deus tem que ficar falando para ele: não temas, não te espantes, como fui com Moisés, serei contigo. Por que Deus está falando isso com Josué? Porque ele está desesperado. O desafio era grande. Mas em nenhum momento no relato bíblico eu vejo uma sombra de titubeação em Eliseu. Elias joga a capa e diz: você sabe o que eu fiz contigo? Ele diz: sei, estou dentro, vamos cair para cima. Para tudo que está fazendo e diz: é nós, vamos que vamos. Agora, não é substituir qualquer um, mas ele diz: estou dentro. Só isso já revelaria algo sobre o anseio dele por mais. Mas a parada vai ficando mais tensa, porque chega o dia de Elias ir embora. Elias, e a gente não pode negar isso, desistiu do ministério dele antes da hora. Cuidado com aquilo que você ora. Ele chega para Deus e diz: melhor me é morrer do que viver. Ele tem lá suas frustrações: não sou melhor do que meus pais, não acho que consegui tão longe como eu imaginava. E ele chega para Deus naquela caverna. 1 Reis 19, ele diz para mim: deu a conta, deu a tampa, deu o que tinha que dar, estou fora. Ele basicamente apresentou a Deus uma carta de demissão. Curioso é que a Bíblia diz que ele fugiu para aquela caverna por causa de uma ameaça de Jezabel, queria matá-lo. E a Bíblia diz que ele fugiu para salvar a sua vida. Agora, a bipolaridade do profeta. Ele fugiu porque não queria morrer. Agora ele está lá e diz para Deus: eu quero morrer. Se eu sou Deus, digo: volta, que Jezabel vai ao serviço, criatura. Mas essa guerra entre o que a razão expressa e que o sentimento do coração aflora só mostra o nível de crise que ele estava. Então ele apresenta a Deus sua carta de demissão. Curioso é que Deus aceitou, mas exigiu primeiro um aviso prévio. E diz: antes de vazar, você tem algumas coisas para fazer. Entre elas, seja responsável e levante um substituto. Porque o ministério é algo tão sério que até para você desistir, você tem que fazer de forma responsável. Então o Senhor olha para Elias e diz: você vai ungir Jeú, rei de Israel, Azael, rei de Acabe, e você vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. É a única vez que você vai achar isso na Bíblia, alguém sendo ungido no lugar do outro. Sabe o que Elias fez? Não ungiu Jeú, rei de Israel, nunca ungiu Azael, rei da Síria. Ele ignora, ele pula isso, vai e joga direto a capa no Eliseu, como quem diz: é contigo, velho. Quem teve que fazer as duas coisas foi Eliseu. Quem ungiu Jeú e quem ungiu Azael foi Eliseu. Elias nunca fez. E é dessa forma que o Elias agora vai partir. O Eliseu está entrando na história dele. Os primeiros capítulos de 2 Reis
a gente tem um detalhe interessante. Chega o dia da partida. Os dois estão em Gilgal. Elias diz para Eliseu: segura a onda aí, garoto. Deus mandou a Betel. Eliseu não larga dele, sai na cola. Tão certo como vive o Senhor, não te deixarei nem largarei do teu pé. Eles vão para Betel, faz o que tem que fazer. Elias diz para ele: segura a onda aí, garoto. O Senhor me mandou a Jericó. Tão certo como vive o Senhor, não deixarei nem largarei do teu pé. Ele chega em Jericó, faz o que tem que ser feito. Diz: menino, segura a onda que Deus mandou a Jordão. Eu acho que na última nem deu tempo de Eliseu falar. Na minha cabeça, minha imaginação santificada pelo Espírito Santo, eu fico imaginando o Elias já remedando o Eliseu. Então certo como diz o Senhor, não deixarei nem largarei do meu pé. Porque na minha cabeça, e aí eu não sei como você lê a Bíblia tentando me colocar lá, eu consigo imaginar um Elias irritado. Por quê? O Elias olha para ele e diz basicamente o seguinte: que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti? Em outras palavras, dá para dar um pouquinho de espaço nas minhas últimas horas na terra, um pouquinho de privacidade. Por que é que você não desgruda? Eu estou quase vazando e você não me larga. O que é que está faltando, garoto? E a pergunta que o Eliseu esperou o dia inteiro. Ele olha e diz: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Ele não está pedindo porção dobrada do Espírito Santo. Às vezes a gente entende errado. Um dia eu estava lá no culto, irmão, o Senhor me dá porção dobrada do Espírito. Eu falei: você não aguenta nenhum dele, imagina dois. Você morre. Ele olha para Elias e diz: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. A unção que define o seu ministério e o seu propósito. Então vamos tentar entender o que está por trás dessa declaração. Eu imagino que a conversa das entrelinhas é mais ou menos assim: velho, você decidiu desistir, cair fora, apresentou sua carta de demissão, o patrão lá em cima aceitou, te deu aviso prévio, você está cumprido, mandou me achar o substituto, beleza. Isso entre vocês dois, não vou me meter em nada disso. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você acha, Elias, que eu vou desistir do meu chamado, do meu próprio ministério, do propósito que Deus tinha para mim, você ficando ou indo, e eu iria vivê-lo da mesma forma, só para te substituir, você está enganado. Eu até encaro o desafio de te substituir com uma honra a ser abraçada, uma oportunidade a não ser perdida. Mas basicamente ele está dizendo para o profeta: se você acha que eu vou ser só o seu step, enquanto você vazou, você está enganado. Eu aceito o desafio de cobrir a sua, sem anular a minha. Então a minha condição é: eu encarno dois profetas em um, o seu ministério e o meu, que não seria em nada inferior ao seu. Então eu quero ser duas vezes você. Como diria o nordestino, abusado. Para você ter ideia do quão ousada foi a declaração, o Elias, acostumado a ver milagres, a ver o sobrenatural, olha para ele e diz: dura coisa pediste. Elias diz: até eu estou achando difícil. Você quer o dobro do que eu fui? Essa é a minha condição. Elias diz: já passou da minha alçada. Jogou a batata quente para Deus, diz: quem decide é Ele. Se me vires quando for tomar de ti, assim será, se não, não. Só quando a carruagem de fogo separou os dois e Elias subiu no redemoinho, a Bíblia é clara em dizer: Eliseu viu enquanto Elias subia. Eu fico imaginando que cena foi aquela, os olhos fitos no céu à medida que Elias sobe. Mas em algum momento ele tem que fazer uma escolha entre ficar olhando o Elias que sobe ou a capa que caiu. Porque a Bíblia diz que a capa caiu, e daqui a pouco Eliseu age como quem diz: vai, abençoado, eu fico com a capa. Agora a capa está lá, e Eliseu está olhando para ela. Eu fico imaginando o que é que está passando na cabeça do Eliseu. Porque você lembra como é que eles chegaram lá? A Bíblia diz que Elias pegou essa mesma capa. Não sei se era exatamente aquele jogou em Eliseu, mas nesse momento é a mesma capa. Ele feriu o Jordão se abriu. Tem uns crentes que leem sem emoção. Acho que ele imagina o cara passando o Jordão a pé enxuto como se estivesse atravessando a faixa de pedestre. Nunca, velho, não se permita ler a Bíblia desse jeito.
Eu fico pensando, só uma geração viu esse milagre, a de Josué. A geração inteira viu aquele negócio abrir, era para nunca mais esquecer. Agora o Eliseu tem um negócio VIP, só para os dois. E aí eu imagino ele entrando naquilo. Eu não consigo imaginar ele normal, assim, pô, mal normal, Jordão abriu, pá. Imagina ele passando aquele negócio. Não! Aliás, se fosse hoje, a maioria de nós eternizava numa selfie. Irmão, deve ter sido uma loucura passar aquilo. Imagina o que ficou passando na cabeça dele do outro lado do Jordão. Agora o Elias foi embora. A capa caiu. Ele vai lá e pega a capa. Primeira coisa que ele faz quando pega a capa. Agora ele começa a olhar para o Jordão. Ele está de olho no Jordão. E eu acho que ele está pensando assim: é ruim que eu vou voltar nadando. Sabe o que isso me diz? Uma pessoa que tomou uma decisão do nível de intervenção, do nível de sobrenatural que eu experimentei até agora. É daqui para mais. É daqui para cima, nunca daqui para trás, nunca daqui para baixo. E ele está olhando o Jordão. Pensa num cara que joga no time dos inconformados. E a hora que ele fere o Jordão, a frase dele é ferir o Jordão ainda mais reveladora. Quando ele fere o Jordão, o grito dele é: onde está o Deus de Elias? Em nenhum momento ele pergunta: cadê Elias? Por que não? Porque ele sabe que Elias foi embora. Ele sabe que Elias não volta. Elias representa um mover extraordinário de uma geração. Preste atenção: moveres mudam, moveres se iniciam e fecham ciclos. E nós temos que saber lidar com o encerramento dos ciclos de determinados moveres. Há anos que eu viajo o Brasil todo, encontro gente do saudosismo, de uma época que eu nem tinha nascido, da década de 60 para a década de 70. Nós tivemos o que muitos chamam de um mover de renovação espiritual. Um dos maiores derramares, existe plural para isso? Do Espírito Santo na nossa nação. Algo que varreu as igrejas tradicionais. Talvez os pentecostais não perceberam muito, mas muita gente começou a ser cheia do Espírito Santo. Algo extraordinário foi gerado na igreja brasileira depois disso. Até hoje eu encontro gente de cabelinho branco dessa época. E os caras falam disso de um jeito que parece estar chorando um morto no velório. O senhor tinha que ter visto um filho de renovação espiritual. Aquilo sim era a glória de Deus, aquilo era vivo. Os caras estão lá no que Deus fez na década de 60 ainda. Estacionaram em algo. Quando veio a década de 80, nós começamos a experimentar uma coisa nova na adoração. A gente não tinha estrutura de som, equipamento bom, não tinha nem músico tão bom como hoje, até porque proporcionalmente a igreja era muito menor. A gente não alcançava determinado tipo de gente e a gente achava que tudo para Deus tinha que ser feito do pior jeito possível também, para piorar. Então o negócio não é só que não era tão bom, era o ruim. Mas quem lembra da década de 80 sabe de uma época onde não importa o hino mais fulamba que a gente cantasse, a glória de Deus parece que aparecia nos cultos, que a sensação é: vai dar para pegar com a mão. Eu era muito criança, mas eu me lembro nitidamente dessas coisas. E uma revolução começou não só na liturgia, não só no estilo, mas numa visitação de Deus. Aí veio a década de 90, um mover de curas, sinais, milagres, prodígios, varreu a nossa nação para todo canto. Essa eu já peguei. Esse moveu, eu nadei de braçada. Que coisa fantástica ver a glória de Deus, os sinais, os prodígios. Mas deixa eu te dizer, irmão, moveres se iniciam e moveres terminam. O problema é que muitos de nós não sabem lidar com o encerramento de um ciclo, e a gente fica fechado num ciclo passado, quando Deus tem coisas novas. Sabe o que Eliseu está dizendo? Quando ele diz: cadê o Deus de Elias? Ele está dizendo: Elias foi embora. E daí? Quem foi que disse que Deus partiu com o último mover? O grito dele é: eu sei que Deus ficou. Um mover pode encerrar, mas há outros para começarem. Há coisas maiores para acontecerem. E o grito dele está dizendo: eu quero um novo mover para a minha geração.
Eu vejo gente que estuda avivamento sem parar, para viver só de saudade. Age como quem diz, bom era aquela época. E eu sei que quem precisava ouvir o que eu vou falar agora talvez não esteja aqui, porque o público é predominantemente jovem. Mas tem uma velha geração atrapalhando o que Deus quer fazer com a nova. Não se deixe ser atrapalhado por eles. Esdras capítulo 3, a partir do 10, diz que no dia da consagração do templo houve uma festa. Nessa festa a Bíblia diz que tinha dois barulhos diferentes que concorriam. O primeiro sonido, festa, júbilo. Quem estava fazendo a festa e manifestando o júbilo? Os jovens. Porque a maioria deles nasceram e cresceram no cativeiro de Babilônia. Eles nunca conheceram o templo de Salomão, que Nabucodonosor tinha destruído há mais de 70 anos. Pela primeira vez, tudo aquilo que eles ouviam seus pais falar está se tornando realidade diante deles. Uma nova casa foi construída, o culto está sendo estabelecido. Eles estão olhando aquilo com expectativa. Nós vamos entrar naquilo que nós nunca tivemos. E a festa, a empolgação. Mas do outro lado tem uma voz de choro. E a Bíblia diz que a voz do choro era tão alta que concorria com a voz do júbilo. Quem estava chorando? Os velhos. Por que estavam chorando? Porque eles estão olhando para a nova casa, e consciente ou inconsciente, eles estão agindo como quem diz, nunca que esse negócio vai ser tão bom como o nosso foi. É para essa turma do lado de cá chorando que Deus levanta a gente como Ageu para dizer, ei, a glória da última casa será maior do que a primeira. O grito do coração de Deus para uma geração que está tentando abafar o mover da nossa é: para de viver de saudade do que já foi. Comece a sonhar com coisas maiores. Comece a sonhar com aquilo que Deus tem. E eu vim nessa noite dizer, Deus está procurando os inconformados, que são gratos pelo que aconteceu no passado, mas diz, é ruim que eu vou ficar preso no mover anterior. Cadê o Deus de Elias? O Deus de Elias não foi embora. Um ciclo passou, mas o Deus de Elias continua aqui. E eu quero te desafiar a crer. Nossa geração ainda pode ver a maior manifestação da glória de Deus que a igreja brasileira jamais conheceu. Nada do que Deus falou, prometeu sobre a nossa nação se perdeu no reino espiritual. O que está faltando é gente que decida flechar o chão quantas vezes for necessário, dizendo, Deus, nós vamos lutar com você até o fim. Nós vamos viver o cumprimento pleno do teu propósito e da tua provisão. Vire para o irmão ao seu lado e fala para ele, não se conforme com menos. Quando eu olho para Eliseu, algo dentro de mim me provoca. E provoca não parar naquilo que Deus já fez. Não importa quão bom tenha sido. Segundo Reis, capítulo 4, aqui a gente encerra. Uma viúva procura Eliseu. A Bíblia diz que ela era viúva de um dos filhos dos profetas que andava com Eliseu. Ela chega para ele e diz, seu servo morreu. Hoje, a linguagem contemporânea seria mais ou menos o seguinte: não deixou seguro de vida, não deixou previdência, nem a privada nem a falida, não deixou dinheiro guardado, infelizmente ele deixou foi uma dívida. E agora os credores estão batendo a porta e querem levar meus filhos como escravos. O que você acha que essa mulher foi procurar em Eliseu? Eu lhe garanto que não foi consultoria financeira. Ela está dizendo, eu preciso de uma intervenção de Deus. Eliseu olha para ela e pergunta, o que é que você tem em casa, minha filha? E ela vem com o discurso de humildade muito crente. Você não tem nada, a não ser um pouco de azeite na botija. Irmão, a maioria de nós acaba sendo enganado a acreditar que o que a gente tem para oferecer não é bom o suficiente para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer. Mas quem aceita isso, joga no time dos conformados. Eliseu olha para ela e diz, está ótimo. É disso aí que nós vamos começar, minha filha. Aí ele diz para ela, mas fala o seguinte, vai, pede vasilhas para toda a vizinhança, suas amigas conhecidas. Vasilhas vazias, não poucas. O que ele está dizendo? Não venha com o negócio quase cheio, não apareça com pouca coisa.
Porque quem determina a quantidade da multiplicação do óleo não é Deus sozinho, é o quanto você acredita que Ele pode fazer, é o quanto espaço você oferece na sua vida para o que Ele possa fazer. Assim como alguém limitou a Deus com 3 flechadas, Ele está dizendo: não limite, não limite o que Deus vai fazer, traga o máximo de vasilhas vazias. E aqui eu quero chamar a sua atenção, Paulo. Tem uns crentes hoje, se dependesse desse tipo de orientação, estava roubado. Sabe por quê? Porque eles vivem fechando portas de relacionamento. Tinha uns que iam voltar com 2 ou 3 vasilhas, olhe lá. Aprenda a importância dos relacionamentos, não por interesse, mas aprenda a importância e saiba, você não tem noção do dia de amanhã. Esse mundo dá voltas. Eu gosto de vez em quando encontrar os filhos de uns pastores, garoto pequeno, da próxima geração. Eu gosto de puxar dinheiro na mão das crianças. Quer dizer, quando você crescer e Deus te exaltar, lembra do tio legal. Eliseu disse para essa mulher: quando você pegar as vasilhas, vem e fecha a porta sobre ti e os seus filhos. Fala comigo, fecha a porta. Gente, eu amo eventos e conferências, ambientes proféticos, onde a glória de Deus se manifesta. E já vi coisas extraordinárias, mas deixa eu te dizer, os maiores milagres de Deus na minha vida não aconteceram nesses grandes ambientes. Eles foram gerados lá no secreto. As maiores intervenções foram geradas lá naquele lugar da porta fechada. E eu quero te dizer o seguinte: o que Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fica a sós com o Pai em secreto. Ainda está valendo, Ele nunca mudou de ideia. E se nós tentarmos ser uma geração que vive a glória sem fechar a porta, não vai ser a combinação que a gente precisa. Então a mulher fecha a porta. Estou falando disso tudo para você entender que cada aspecto da instrução de Eliseu é simbólico e profético. Aí ele fala um negócio para a mulher que me deixava bolado quando eu li. Ele diz: então você vai pôr as vasilhas na sua frente. Aí você fala o seguinte: pega que tem um pouco de azeite, começa a derramar naquela primeira que está na sua frente. Aí diz para ela assim: quando ela encher, para e põe ela à parte. Eu lia isso e dizia: sério que Eliseu falou isso para a mulher? Vou ficar pensando, será que Eliseu achou que a mulher tinha um retardo mental? Será que Eliseu pensou que se ele realmente não enchesse, não falasse para ela para parar quando encheu, que ela ia ficar o resto da tarde derramando óleo, óleo multiplicando, enchendo o chão da sala? Eu dizia para Deus: desnecessária essa parte da orientação. Óbvia, beirando o estúpido. Mas eu lembro do dia que o Espírito Santo falou comigo: a menos que ela não seja meramente literal e também seja simbólica. E de repente meus olhos se abriram. Revelação é algo difícil de explicar, porque o que você entende em fração de segundos, às vezes com horas você parece que ainda não tem o suficiente para explicar. Mas deixa eu resumir isso da melhor forma. Eu entendi naquele momento que o que Deus faria na vida dessa mulher não era um grande milagre. Ele faria uma sucessão de milagres. Cada vasilha seria um novo milagre. Então Eliseu está dizendo: mulher, fala o seguinte: quando Deus fizer o primeiro, para e tira a vasilha da sua frente, põe para trás. O que ele está dizendo para ela? Minha filha, depois que Deus já fez algo na sua vida, tira os olhos disso. É hora de focar na próxima. Porque conformados não é gente que não experimenta nada de Deus, é gente que para no pouco. Então basicamente ele está dizendo: não parem não, porque tem uns crentes que fosse hoje, imagina eles abraçando, pegando aquela vasilha: meu Deus, é a vasilha do milagre, é a vasilha do milagre. Imagina os filhos dizendo para a mãe: deixa a gente ver, mas não toca, menino, deixa a gente do milagre. Aquilo ia virar uma espécie de troféu. Consciente ou inconsciente, a pessoa está dizendo que é nunca que vai rolar outra dessa, meu irmão. Vamos aproveitar que isso aqui é uma vez na vida. E quem pensa assim, nunca vai ver a próxima vasilha sendo cheia. Eliseu diz: pega o que Deus já fez. Não quer dizer que você não vai ser agradecido, mas ainda não é hora de se contentar. Pega o que Deus já fez e fala para ele: muito obrigado, isso é um bom começo, mas foca na próxima, tem mais para acontecer. E quando ele encher a próxima, põe para trás de novo e vai para outra. E quando ele encher a outra, põe para trás e vai para outra. Não pare de crer por coisas maiores, não importa o que você já viveu.
Josué capítulo 13, verso 1. Que aqui eu encerro de verdade. Era só para vocês falarem isso. Não, eu vou encerrar mesmo. O livro de Josué é um livro de conquistas. 31 reis vencidos e abatidos, com marcas evidentes da intervenção de Deus. Irmão, sabe o que eu esperava? Que depois dos 31 reis, Deus falasse para Josué: Josué, estou impressionado com você, até eu estou te aplaudindo. Josué, fantástico, bom trabalho. Sabe o que Deus disse para Josué depois de 31 reis vencidos? Capítulo 13, verso 1, Deus disse para Josué: ei, ainda há muita terra para conquistar. Sabe o que Deus está falando para ele? Quem foi que disse para você que já estava bom? Quem foi que disse para você que já era hora de parar? Quem foi que disse que você tinha que celebrar e estacionar aqui? Deus está dizendo que você viveu foi fantástico, mas meu propósito é maior do que as suas conquistas. E eu preciso de gente que sonhe comigo até o fim. Eu preciso de gente que lute comigo até o fim. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Que nessa noite, enquanto os olhos do Senhor estão passando nesse lugar, você possa dizer: Senhor, eu quero jogar nesse time. Eu quero estar no grupo dos inconformados. Eu não quero estacionar ou parar antes da hora. Eu não quero me contentar com menos do que aquilo que o Senhor tem. Se nós começarmos a entender não só a interação necessária com o profético, não só a nossa participação, mas nós começarmos a entender que Deus está tentando levantar uma geração que sonhe com Ele, que lute com Ele, que corra atrás disso, nós vamos continuar repetindo uma história sem muita expressão. Mas se nós nos permitirmos ser tomados pelo mesmo grito de Gideão, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais. Se nós começarmos a ansiar não só por aquilo que Ele já fez, mas por no mínimo o que Ele já fez, com direito a mais um pouco, nós vamos entrar num lugar espiritualmente falando de rompimento. Você consegue entender isso? Eu preciso dos músicos aqui. Feche seus olhos. Espírito Santo, se você não fizer algo, terá sido só uma palestra motivacional. Eu peço teu sopro de vida. Só o Senhor pode vivificar essa palavra no coração dos meus irmãos e irmãs nesse lugar. Só o Senhor pode quebrar a força e a amarra do conformismo na vida de muitos de nós. Só o Senhor pode nos despertar com aquele teu toque único e singular. E é para isso que nós cremos. Nós clamamos nesse final de conferência que os céus se abram. Eu oro pelo destravamento do destino profético dos meus irmãos e irmãs nesse lugar. Eu oro por aquele nível de ativação de dons e ministérios que só o Senhor pode produzir. Mas eu oro que isso tudo aconteça em corações que não se conformem com menos, com nada menos do que aquilo que o Senhor. Nós nos arrependemos por toda uma geração antes de nós que decidiu que 3 estava bom. Nós não queremos só 3 vitórias. Nós queremos o cumprimento pleno da tua palavra. Nós queremos a tua provisão plena para a igreja brasileira. Porque não se trata de nós, e sim daquilo que o Senhor quer fazer. Não se trata de nós, e sim de uma multidão de perdidos que será afetado se correspondemos contigo. Perdoa-nos
por apesar de crer para tão pouco daquilo que o Senhor pode fazer. Levanta nesse lugar homens e mulheres que ajudem a escrever a história de uma nova geração. Gente inconformada, que não aceite nada menos do que os céus na terra. Nós não somos melhores do que ninguém antes de nós, mas nós só clamamos graça e favor para conseguir corresponder com aquilo que o Senhor está dizendo. Que venham dias de rompimento, em nome de Jesus. Que venham dias de rompimento, em nome de Jesus. E que o teu sopro de vida nos toque nessa noite.